tivemos recentemente a publicação de uma lei que trata sobre a autorregularização incentivada de tributos administrados pela Receita, ou seja, tributos federais. O contribuinte poderá aderir à autorregularização em até 90 dias após a regulamentação dessa lei, que ainda vai acontecer, por meio da confissão e do pagamento ou parcelamento do valor integral dos tributos por ele confessados, acrescidos do juros Selic, citados adiante, vai comentar ali em relação às parcelas, vai ter a Selic, com afastamento da incidência das multas de mora e de ofício. Multa de mora é aquela do pagamento em atraso e a multa de ofício é aquela de notificação fiscal. Esta regra se aplica aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil que ainda não tenham sido confessados até a data da publicação dessa lei, ou seja, os tributos que a Receita desconhece, que ainda não foram confessados, que ainda não foram declarados, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado o procedimento de fiscalização, e também créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data de publicação dessa lei e o termo final do prazo de adesão, aqueles 90 dias que a gente mencionou. A autorregularização incentivada abrange todos os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, incluídos os créditos tributários decorrentes de auto de infração, notificação de lançamento e despacho decisório, que não homologuem total ou parcialmente a declaração de compensação, observada a regra que a gente acabou de mencionar, de débitos que não tenham sido constituídos ou que venham a ser constituídos entre a data da publicação da lei e o termo final do prazo de adesão. Tem que observar isso aqui, tem que ser débito que a Receita desconhece. Os tributos não constituídos, incluídos pelo sujeito passivo na autorregularização, vão ser compensados por meio da retificação das correspondentes declarações e escriturações. Foi declarado sem esse valor, e que retifica a declaração para informar para a Receita Federal esses valores de débitos. Não podem ser objeto da autorregularização os débitos do Simples Nacional. Sujeito passivo que aderir à autorregularização poderá liquidar os débitos com redução de 100% dos juros de mora, mediante o pagamento de no mínimo 50% do débito à vista. Então, lembrando, não vai ter multa e os juros também vão ter redução de 100%. Paga 50% à vista, no mínimo, e o restante em até 48 prestações mensais e sucessivas. Em relação a essas prestações mensais, por ocasião do pagamento, vai ser acrescido juros equivalentes à taxa Selic, como a gente mencionou, acumulada mensalmente, calculada a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento e 1% no mês do pagamento. Para pagar 50% à vista, pode ser utilizado o crédito de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social, apurados e declarados à Receita Federal do Brasil, independente do ramo de atividade. O valor dos créditos vai ser determinado na forma da regulamentação pela aplicação das alíquotas do imposto de renda, os 15% mais os 10% adicional, sobre o montante do prejuízo fiscal, e da aplicação das alíquotas da contribuição social, via de regra 9%, sobre o montante da base de cálculo negativa da contribuição. A utilização desses créditos está limitada a 50% do valor total do débito a ser quitado e extingue os débitos sob condição resolutória de sua ulterior homologação, ou seja, a Receita Federal naturalmente vai analisar esses créditos. E ela tem o prazo de 5 anos para essa análise. Durante a realização da liquidação dos débitos, enquanto vigorar a autorregularização, os créditos tributários por ela abrangidos, ou seja, as dívidas, não serão óbvios à emissão de certidão de regularidade fiscal. Vai sair certidão positiva com efeito de negativa. O pagamento de 50% à vista compreende o uso de precatórios próprios ou adquiridos de terceiros. Tem aqui algumas questões relacionadas com a utilização dos créditos, tratamento tributário e assim por diante. A publicação se deu com base na Lei 14.740 de 2023, publicada em 30 de novembro, e ela entra em vigor na publicação.